Durante a audiência da CPI das ONGs, com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, senadores acusaram ONGs internacionais de agir contra o interesse do Brasil na Amazônia, como a morte de gado devido a ações do IBAMA após ações judiciais de ONGs internacionais, como mostrou o presidente da comissão Plínio Valério. Já o senador relator Márcio Bittar alegou que o Greenpeace foi contrário ao licenciamento ambiental para a exploração de petróleo no rio Amazonas pela Petrobras, enquanto todos os outros países do mundo desenvolvido estão concedendo licenciamento ambiental para a exploração de petróleo. Agostinho gaguejou em resposta sobre o gado morrendo de fome, mas disse que o licenciamento foi negado pelo IBAMA por motivos técnicos e questionamentos da sociedade civil. Veja. Eu pedi permissão do nosso relator, Márcio, a quem não deveria dar a palavra agora, para exibir um vídeo e, a partir daí, fazer algumas perguntas, se não numa forma cronológica, mas pelo menos trazer à baila o que é que a gente vai tratar aqui. É o vídeo número 8, no interior do Pará. Eu não sei se é Pitereu ou não, Itatá. Bom dia. Dia 2 de novembro de 2023. Aqui, fazendo uma filmagem aqui do gado do agricultor Neto. E olha o que está acontecendo aqui. O governo federal obriga o povo a tirar o gado nas correrias, sob pressão, querendo confiscar o gado do povo. O povo é obrigado a tirar o gado nas correrias. Não tem aonde pôr. Olha o que aconteceu aí. Morreu aqui mais de 11 cabeças de gado aqui. E vai morrer mais aqui. Olha que judiação. O que esse governo tem feito com o povo. A humilhação que o povo tem passado. Vaca com bezerro. Muita humilhação. Não tem nem condição, não. Tem as imagens 3 e 4, a imagem de jornal resgatado de 2005, mostrando que esse conflito aí já existia, que nunca ninguém procurou solucionar de forma coerente. A imagem 3 e 4. 2005, eu acho que esse jornal aí é. Mostrando que realmente é uma crise anunciada, esse problema todo está acontecendo. Quem é que pede, que solicita no judiciário a ação dessa desintrusão? Quem é que leva o judiciário a acionar a Força Nacional para ir até lá no conflito? É o IBAMA? É o ICMBio? É uma ONG? Alguém soluciona, alguém pede do judiciário. O judiciário não vai só ele determinar que vai ter para a Guarda Nacional ir lá. Partiu de algum setor, ICMBio ou IBAMA? Senador Plínio, nesse caso específico da terra indígena Pitereu, existe uma ação judicial que tramita no Supremo Tribunal Federal. Eu não conheço a petição inicial da ação. No sistema de satélite, imagem de satélite, a gente localizou pelo menos 60 mil cabeças de gado dentro dessa terra indígena. Então, é uma situação que realmente é uma região que fugiu de controle. Independente da decisão judicial, da ação judicial, nós temos o dever de ofício de atuar em situações como essa. Então, existe a decisão judicial, a gente tem que cumprir, a decisão judicial não se discute. Mas uma decisão judicial provocada pelo IBAMA. Muito provavelmente, nesse caso, não foi uma... A medida judicial que resultou na DPF foi proposta pelo Ministério Público Federal. O IBAMA tem autos de fração antigos. O Ministério tomou atitude sozinho. O Ministério Público ele tem que ser provocado, que eu saiba. Tá, eu só quero dizer isso, presidente, para perguntar se o IBAMA não acompanha e não se sente, até certo ponto, responsável, ou pelo menos sensibilizado com esse vídeo que a gente mostrou, o gado morrendo. Ou seja, o IBAMA teria autoridade ou pretende autuar o governo federal por crimes de maus tratos aos animais? Vocês pedem uma ação, naturalmente o IBAMA não pede uma ação dessa natureza, né? Ele pede desintrusão para fazer, mas não manda matar gado, não manda prender. E estão matando gado e estão prendendo. O IBAMA pretende tomar alguma medida em relação a isso, ao boi, bezerro, galinha, porco, macaco que estão morrendo por conta do exíguo prazo de desintrusão que foi dado. O IBAMA não vai fazer nada, vai ficar lá, não pretende fazer nada em relação a essas mortes dos animais. Bem, vamos lá. Senador, o IBAMA notificou
todo mundo dentro da terra indígena para que fizesse a retirada, antes da gente entrar e, de fato, iniciar o processo de desintrusão e apreensão do gado existente dentro da terra indígena. Então, foi dado um prazo. A decisão judicial não é de agora. As pessoas sabiam que, num determinado momento, teriam que retirar o gado. Houve a notificação, as pessoas acharam que não sairiam de lá, e a gente está hoje nessa situação, que é uma situação de conflito, enfim, é uma área onde existem invasões antigas e existe uma ocupação muito forte também recente. Então, tem tanto pessoas que ocupavam a área há mais tempo, quanto ocupações mais recentes. Então, fica claro, o IBAMA não vai tomar nenhuma atitude para denunciar os maus tratos aos animais, que nessa política, nessa narrativa do império do bem, os animais valem mais do que o ser humano, mas nem os animais também vão ser protegidos nessa ação, estão sendo protegidos nessa ação. Na realidade, o IBAMA, a truculência do IBAMA não é de hoje, não é só com o senhor Agostinho, ela já vem de muito tempo. Tem aquela imagem de Altamira, há uns 10, quando o IBAMA toca fogo nas casas, no maquinário. O que me parece óbvio, presidente Agostinho, é a relação promíscua de ONGs, fundações internacionais como Rockefeller, Ford, George Soros, países como Noruega, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, que estão decidindo sobre áreas imensas do Brasil que nós podemos ou não podemos fazer. Para mim está claro. A relação absolutamente promíscua. A ministra do Meio Ambiente, ela vai para o Ministério em 2003, vou dar um exemplo, cria-se o Fundo Amazônia. Aí ela, como ministra, com o Capobianco, que voltou para o Ministério agora, que foi um dos fundadores do ISA, recebeu em 2 anos 147 milhões, 80% disso é dinheiro de fora, estabelece as diretrizes e, portanto, para onde pode ir o dinheiro do Fundo Amazônia. E as ONGs ligadas a eles recebem esse dinheiro. Isso, para mim, é uma relação absolutamente promíscua. E agora, a ministra Marina, com todo o staff, acho que inclusive o senhor, foi a Cruzeiro do Sul levar quase 35 milhões de reais para uma outra ONG, que a Noruega está pagando o nosso silêncio. Ela paga para uma entidade como aquela entrar na justiça do Ministério Público Federal e proibir a nossa ponte, proibir a nossa estrada. Quando o senhor, a Marina, eu escuto muito, vive dizendo isso. Olha, é um tipo de desenvolvimento, nós temos que conciliar uma coisa com a outra. Vocês são contra a estrada, rapaz. O governo do Lula, da Marina, tirou a 319 do mapa. Não pode asfaltar. Ela acabou de dizer agora há pouco, pega uma estrada, claro, você vai desmatar onde? Onde não tem estrada? Claro que é na estrada. Aí pega o exemplo de uma estrada ou outra estrada, aí diz assim, aonde aumentou o desmatamento foi na beira da estrada. É claro, você vai aumentar, fazer um buraco numa colônia onde? A 1.000 metros de uma BR? Claro que não. Agora, como? Vou repetir algo que eu já disse muitas vezes, Chico. A reserva Yanomami é maior do que Portugal. O que é que as ONGs ensinam dentro da reserva dessa se não tem estrada? Não há atividade econômica nenhuma. As entidades que receberam dinheiro agora do Fundo Amazônia são contra ligar Taumatuga, Porto Volta, Cruzeiro do Sul, condenando a região à eterna pobreza. Eu quero saber se a Marina Silva vai ter coragem, lá em Dubai, de criticar aquele país que é bilionário. E é bilionário a troco de quê? De petróleo e gás. Eu tenho dúvida se vocês de fato acreditam que o CO2 é o vilão. Porque se vocês acreditam que o CO2 é o vilão, então o vilão é a China. E ninguém critica a China. A China não está eleita como vilão da humanidade. Me parece que é uma potência econômica que também não liga, né? Se alguém falar ou deixar de falar, vai dar no mesmo. A Alemanha é preocupada com o CO2? Mas se ela fosse preocupada com o CO2, ela não estaria queimando carvão esse ano? A Noruega é preocupada com o CO2? Ela mandou aumentar a extração de petróleo no Mar do Norte.
A Inglaterra é preocupada com o CO2, ela soltou 100 novas licenças de extração de petróleo. Os Estados Unidos, o Joe Biden, mandou tirar o petróleo de novo no Alasca, como fez o Barack Obama. E eu fui a Nova York. Eu lembrei muito do Plínio. Porque, de fato, eu preciso ter estômago. Então, o Brasil, de novo, eu vou falar disso hoje à tarde, na Tribuna do Estado. O Brasil vai de novo lá, governadores, prestar conta. Dizer o que estão fazendo para conter. E eu queria saber, se eu tiver estômago, eu vou acabar indo para ela. Eu queria ver, porque eu estive em Nova York, eu assisti uma alemã da área ambiental da Alemanha falar de meio ambiente do planeta, menos da Alemanha, que está aumentando a emissão de CO2. Calou a boca, não falou nada. E nem o Brasil criticou. Eu vi na mesma semana a Inglaterra, que o príncipe, o rei, disse ao presidente do Brasil: cuide da Amazônia. E se o Brasil tivesse vergonha, tivesse hombridade, viria para ele e disse: cuide você da Inglaterra. Porque vocês não sabem sequer o que é a APP. Sabem, mas não praticam. Quanto mais reserva legal. Mandou soltar. Na mesma semana, o que disse a Inglaterra? Nós não vamos cumprir as metas estabelecidas nas COPs. As metas são para o Brasil cumprir. É para os países pobres que ele mencionou, Brasil, Congo. Não é para a Inglaterra cumprir. Ela acabou, na Semana do Meio Ambiente, em Nova York, ela anunciou que não vai cumprir as metas que ela própria ajudou a estabelecer. Como fez a França, que não cumpriu aquilo que foi tratado na COP de Paris. Então, para mim, presidente, e aí uma outra armadilha. Quando você vai questionar o IBAMA, o ICMBio, a resposta sempre é a mesma. Nós precisamos cumprir a lei. Uma das razões alegadas pelo IBAMA para negar, pelo menos por enquanto, a licença à prospecção de petróleo na costa do Amapá é a existência de corais na região. A suposta existência desses corais foi atestada pelo Greenpeace. No entanto, pesquisador da Universidade Federal do Pará já comprovou que essa é uma afirmação mentirosa. Por que o IBAMA prefere acreditar em uma ONG internacional? E também teve 80 ONGs que assinaram um documento também pedindo para não soltar a licença, 80 ONGs, em detrimento de um pesquisador brasileiro e da realidade da própria região. Bem, vamos lá, senador. Entre as razões, entre os motivos técnicos para a negativa do licenciamento ambiental do lote FOS 059, onde a empreendedora é a Petrobras, não consta a questão dos corais. Os corais, de fato, existem, eles estão lá e foram detectados a primeira vez em trabalhos científicos nos anos 70, mas eles estão instalados, a faixa onde existem esses corais é uma faixa muito próxima da costa. É uma faixa onde no passado ocorreram quase 100 perfurações naquele local. A Petrobras no passado já buscou petróleo naquela região, nós tivemos quase 100 perfurações, eram perfurações muito próximas da costa, algumas delas nas regiões onde estão esses bancos de corais. As razões pelas quais, isso está na nota técnica, as razões são outras. As razões são inúmeras inconsistências que foram encontradas no plano de emergência individual, nas modelagens hidrodinâmicas daquela região, no plano de comunicação social e numa série de outros pontos que o IBAMA aponta que poderiam ter sido esclarecidas se a gente tivesse, para aquela região, um estudo um pouco mais amplo. Mas a questão não é essa. A questão é um Greenpeace emitir uma opinião tão peculiar na política nacional. Poder falar, ele pode. Agora, imagina a Petrobras ir na Inglaterra e emitir, uma ONG brasileira, ir lá na Inglaterra fazer crítica ao governo da Inglaterra, do Reino Unido, que autorizou agora novas 100 licitações não, 100 novas perfurações de petróleo. Não estou querendo tampar a boca de ninguém, não. Não estou querendo dizer. O Greenpeace se posiciona, e eu diria ao Greenpeace, cuide do seu terreiro, eu diria. Que do Brasil cuidamos nós. Então, mas ninguém quer tampar a boca de ninguém, não. Mas o Greenpeace, que é uma ONG internacional, participa ativamente, emitiu opinião contrário
a que o IBAMA fornecesse a licença, né? E outras 80 ONGs. O IBAMA, ele atua de maneira bastante pessoal. E algo que eu já disse, inclusive aqui no Senado, foi de que o IBAMA não faz política energética. Então, não é o IBAMA que vai decidir se vai ter petróleo aqui ou ali. O IBAMA analisa os estudos, analisa as situações. Naquela costa da Foz do Amazonas, conhecida como Foz do Amazonas, enfim, uma área sob influência da maior bacia fluvial do mundo, a costa é toda entrecortada por áreas de manguezais. Então, o IBAMA, de fato, é mais exigente por conta da situação que a gente tem no local. Agora, isso não quer dizer que o IBAMA vai aprovar ou deixar de aprovar. No centro de tudo isso está Marina Silva, a ministra do Meio Ambiente, que já chegou até a sua cabeça pedida como prêmio, estaria cambaleante no cargo.